Nessa aula de hoje, né, vamos falar de projetos de eixos. Então, pessoal, eixo de transmissão, né? Então vai ter ali a transmissão da potência através de um eixo por engrenagens, por polias, por correias, né? Então aí vocês vão estar vendo parte básica aí em elementos de máquinas 1, né? E depois a gente vai se aproximar um pouquinho em elementos de máquinas 2 em cima desse dimensionamento, mas aqui em eixo que ele sofre ali esse carregamento além do transversal, né? Ali que seria a flexão, ele também sofre um carregamento torsional devido, né? A gente vê aqui, ó, a força que essa engrenagem vai estar aqui, ó, sofrendo aqui de uma outra que vai estar transmitindo, essa força tangencial, né? Que multiplicando aqui pelo raio aqui dessa engrenagem onde o ponto de força atuando, né? Vai nos gerar um torque. Beleza? Aqui um ou outro mostrando também. Aqui são rolamentos. Então, rolamentos é só elementos de apoio. Então, se observar aqui, ó, em A é rolamento, em B é rolamento. Então, a gente tem apenas ali, né, as reações de apoio, como vocês aprenderam em mecânica 1, ó. As reações aqui de apoio. Opa, as reações de apoio perpendicular, né, ao eixo. Então, o eixo está na direção aqui, ó, para essas coordenadas y. Então, como não sei a direção dessa minha reação, a gente vai considerar as duas perpendiculares, que é x e z. Já aqui, na engrenagem, também, essa carga a gente não sabe, né? Então, se a gente soubesse a posição ali, a gente já vai saber que ela é tangente, vai vir a 90 graus aonde você tem esse contato. Então, se eu tenho essa informação da força, beleza, eu vou saber. Assim como mecânica 1, né? Às vezes, se fosse por uma correia que vai estar aqui, ó, eu sei que a força é nessa direção, certo? Se eu não sei, eu sei que vai ser perpendicular. Ou vai ser X, ou vai ser Z, né? Nessa aqui para baixo, se é para baixo, ó, é perpendicular. Só que essa força, o que a gente faz? É transmitir. Eu vou tirar ela daqui, como a gente viu naquele da aula anterior, né, de vigas, né, normal projeto. Isso aqui vai me gerar, além dessa força, ele me gera aqui, ó, um torque. Além dessa força P2, ele me gera aqui, ó, um torque. Então, se eu analisar as forças, eu tenho o esforço do momento fletor. Mas, além deles, a gente vai ter o esforço do momento torsor, certo? Só que agora a gente tem uma situação diferente daquelas vigas estáticas, né? Que a gente sabia ali o carregamento, a direção da flexão, o plano que tinha. Só que agora não tem. Então a gente vai ter que acabar desdobrando ele em dois planos. Nesse caso aqui, ó, no plano ZY e no plano XY. Então a gente vai ter um diagrama de momento fletor em XZ. Se a gente pega, ó, é esse plano aqui de cima, ó, XZ, e o outro, né, plano XY é esse aqui. Então eu tenho o XY e o YZ. São os dois planos. No XZ eu tenho essa força de AX, tenho o BX, né? Tenho esse, nesse caso aqui, o P1X. No AZ, no YZ eu tenho o AZ, o P1Z, o BZ, certo? E depois ainda a gente vai analisar quem são os torques. Vou ter o diagrama do torque também. Então, olha só, aqui ó, eu tenho essa minha direção aqui, esse meu plano YZ, certo? Aonde eu vou ter a força AZ, eu vou ter a força PZ, eu vou ter a força BZ. Como é YZ, né? Porque o Y é ao longo do eixo, são todas as forças nas direções Z. A gente faz o esforço cortante para achar depois o momento fletor. E depois a gente vai pegar o outro plano, XY, aonde a gente vai ter as forças aqui, ó, em X, a outra aqui em X, né? A outra aqui em X, aí com esforço cortante, depois o momento fletor nesse plano, certo? E depois, né, aqui
essas forças, que vai me gerar aqui, ó, os torques, a gente vai ter o diagrama de torque, beleza? Que são os três. Então, pessoal, ó, a gente vai pegar o meu primeiro plano YZ, esse aqui. Então, a gente tem, ó, as reações de apoio, né, todas as forças aqui em Z. Então, faz o esforço cortante, como a gente já aprendeu, depois o momento fletor. A gente vai ter o momento fletor, botar aqui, ó, de X, né, como é plano XZ, o momento fletor em X no ponto C e o momento fletor em X no ponto D. E depois a gente vai fazer quem? No meu plano XY, que é esse. Então eu tenho o P, ó, P1X, ó, em D eu só tinha Z, então não tenho. E o B, X. Então, vamos determinar agora o outro plano, esforço cortante, momento fletor. Vamos tirar quem é o momento Z em C e quem é o momento, né, em Z em D. Beleza? Então, ó, agora que a gente achou esses dois, a gente vai ter que comparar para determinar aonde é o nosso ponto crítico. Então, a gente vai pegar, ó, os dois aqui, ó, de D, e vamos pegar aqui também, ó, os dois aqui, ó, de C. Eles não são direções que fazem, né, 90 graus, né, os dois planos. Então, né, essas duas aqui basta aplicar Pitágoras. Aí eu vou ter o momento fletor em C e o momento fletor em D, pegando a raiz e o quadrado deles somados. A gente vai comparar. O que for maior é onde é a situação, né, o ponto C ou D, que sofre, né, o maior momento fletor. É o ponto crítico em relação a essa flexão. Só que também a gente tem o momento torsor. Então o momento torsor, pessoal, interessante, né? Ele também tem o equilíbrio, né? Então aqui eu não tenho nada nesse ponto. Nesse aqui eu tenho o torsor, olhando aqui do Z, ó, no sentido que, ó, horário. Aí o outro aqui, ó, tá no sentido anti-horário. É importante determinar esses sentidos, né? Em D não tem. Então, ó, ele começa em 0, chegou em C, ele sobe, né? Vamos considerar o horário positivo? Ficou positivo. Aí ele vem para cá, ó, o anti-horário, vem aqui normal, negativo, ele desce. Então aqui tem o torque em C, até D é ali o mesmo, né? Então, para eu saber o ponto crítico, o momento resultante vai ser o quê? Ó? Eu agora vou incluir, ó, o torque também, certo? Então, com isso, a gente vai comparar e vai saber qual está sofrendo o maior esforço, certo? Lembrando que esse aqui é para o cisalhamento e esse é para o fletor. Assim a gente vai saber os pontos críticos, né, para os momentos de flexão e torção. Bom, né, nós já falamos momento resultante ali em cima da nossa seção momento fletor, né? A gente aplica ali o Pitágoras e só que dessa forma também a gente vai ter que investigar ali, né, a crítica, a seção crítica do momento fletor, que vai estar nessa situação assim, e o torsor, que é nesse aqui. Mas para ambos os casos, pessoal, a gente consegue, né, entender o quê? Que o meu esforço máximo, aonde eu tenho o máximo fletor, é na extremidade, ó. É na casca dele aqui, ó, aonde o meu raio aqui, né, é o raio máximo. E o torsor também, ó, ele vem aqui de 0 e vai ampliando. O fletor, ele vem de 0 e vai ampliando. Então, né, o eixo ali do diâmetro que vai ser aonde a gente vai ter o nosso máximo, né, momento fletor e o máximo momento torsor, né? A nossa tensão de flexão é maior, assim também com a nossa de cisalhamento, é nessas extremidades do nosso eixo. Então, nós sabemos ali, né, a nossa tensão máxima de flexão é o momento fletor vezes o C, que é a extremidade dele, né, vai estar aqui, ó, nessa pontezinha que está aqui, e o de cisalhamento é o torque e o C, que é o daqui da extremidade, né? E os dois têm o momento de inércia. Para flexão, momento de inércia retangular, e no outro, o momento de inércia polar, certo? Os dois estão nessas extremidades. Então, tem aqui o momento fletor,
né? É nas duas componentes aqui, X e Z, e o torçor. Bom, então se a gente for analisar, pegar aqui, ó, esse elementozinho aqui, ó, da extremidade, na parte de cima, ó, ele não tem nada, né? Ele não tem força e na lateral também não. Ele tem o cisalhamento máximo, que é daquele, e uma aqui, né, ou vai ser de tração ou compressão, essa figura a gente vê melhor, devido à tensão de flexão. Então, é nele aqui que a gente pode analisar como se fosse um plano, já que eu não tenho nada no outro plano e nem, né? Aqui a gente analisa a tensão aqui, ó, da flexão e a tensão do torque. Beleza? Então, tendo aqui ele, ó, através do círculo de Mohr, a gente acha as nossas tensões, né? Aqui, ó, máxima absoluta do cisalhamento, certo? Usando quem? A tensão que a gente calculou, normal, e a de cisalhante. Então, substituindo as equações que a gente sabe aqui, ó, agora a gente sabe que o momento de inércia e o momento de inércia polar são esses aqui para geometrias circulares. Então, se a gente substitui isso aqui dentro, a gente consegue determinar o C, que é o raio do meu diâmetro. A gente vai depois demonstrar isso aqui com uma tranquilidade maior. E outra relação que a gente pode chegar numa outra equação é o que? A gente sabe, para seções transversais circulares, o momento de inércia polar é 2 vezes o momento de inércia. Que como é circular, é igual. É x e y, né? Como vocês já aprenderam lá em Mecânica 1. Então a gente pode pegar aqui, ó, e substituindo aqui também, chegar nessa única equação. Beleza? Já que isso aqui é igual ao J. Então, a gente chega aqui para essa relação também. Bom, mas vamos mostrar aqui essas fórmulas com tranquilidade. A gente tem o momento fletor aqui, o torque, né? Então, na casca dele que a gente vai ter o cisalhamento máximo aqui feito pelo torque e a normal máxima feito pelo momento fletor, que é aqui, ó, as nossas tensões do momento fletor e a nossa tensão aqui do cisalhamento. Montando aqui, ó, né, através dele, a gente sabe o que, ó, que um ponto da tensão normal é 0, então aqui vem esse cisalhamento máximo e o outro é o cisalhamento ali máximo e aqui a nossa outra tensão. Então a tensão absoluta é o raio, aonde o raio vai ser isso aqui, ó, essa tensão, já que aqui a outra é 0, é ela dividido por 2 e a tensão absoluta é de cisalhamento aqui, as duas ao quadrado raiz, a gente tem essa massa que foi mostrada. Substituindo elas aqui, ó, nessas equações, a gente chega nessa outra aqui em função do torque, do C, que é o que a gente vai querer, que é o raio do nosso eixo, e o momento de inércia, o momento de inércia polar. Sendo para o círculo o momento de inércia 1 sobre 4 πr à quarta e o momento de inércia polar 1 sobre 2 πr à quarta, né? A gente pode pegar eles e substituir aqui na nossa equação. Então, a gente vai ter isso. Nós sabemos, né, que o nosso raio é igual aqui o C, né? Então, aqui a gente vai jogar o C, né, no lugar do raio aqui, só para ficar igual. Então, a gente vai ter essa equação na toda. Resolvendo ela, né, vai ficar essa aqui. E observa aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó, né, que a gente busca sempre aquele ponto. Ó, isso aqui, ó, é onde a gente utilizou para calcular o nosso ponto crítico, né? Então, deixando o C em evidência, né, que é o que a gente quer, que é o raio, a gente chega naquela equação, né, utilizando a tensão máxima. Essa tensão máxima vai ser quem? A tensão admissível, certo? Aí os torques do fletor e do torsor, né, os máximos aqui, então a gente consegue determinar qual o diâmetro mínimo do eixo, certo? Aí a outra que nós falamos, né, que é útil para quando a gente for trabalhar com eixo vazado, eixo que não é maciço, né? Então já vem ali, já direto, o J é igual a 2i, que agora a gente substitui, ó, aqui embaixo, né, nesse 2i, fica com J.
resolvendo, fica dessa forma. Então, trazendo para o lado de cá o C e o J, porque o J é sempre em função do C, que é o raio. Então, para eixos vazados, quem que é o momento de inércia polar aqui que a gente tem? 1 sobre 2 π, só que ao invés de ser, ó, é igual esse. Só que o raio vai ser o externo, a quarta, menos o interno, né, a quarta. Então, basta a gente saber o que? Eu sei que a situação crítica é no externo. Então, o meu C é igual a quem? O externo. E o interno? Ou eu vou ter ele menos alguma espessura, né, o schedule ali do eixo, algo do tipo ali, ou uma proporção, uma razão que eu quero. Então, basta eu pegar isso aqui e jogar aqui dentro que a gente consegue dimensionar para eixos vazados. Beleza? Então, aqui, né, que é dessas equações que a gente chegamos ali. Então, vamos aqui para os exemplos, né? Olha o nosso primeiro exemplo. O eixo é apoiado por mancais de deslizamento em A e B. Devido à transmissão de potência para e a partir deles, as correias nas polias estão sujeitas às tensões. Determine o menor diâmetro do eixo usando a teoria de tensão de cisalhamento máximo, como a tensão admissível de 50 megapascal. Então, ó, A e B é o mancal, então sei que vai ter o que? Reação em Z e em X, reação em Z e em X. Agora aqui, ó, eu tenho essa de 200, essa de 300. Ele está o que? Na direção de X, essas aqui. E essas duas, ó, de 550 e de 400, estão na direção de quem? De Z, certo? O Y é o longitudinal do eixo. Então agora, o que a gente tem que fazer? Achar as reações de apoio. Então, primeiro é o que? Vamos achar os torques, né? Se aqui é 400 em C e aqui é 550, o 400 para o outro lado vai se anular, né? Então vai sobrar quem aqui? Apenas 150. Então o meu torque aqui vai ser o que? O meio vezes o que? O 150, que foi essa diferença. Então em C eu vou ter um torque de 150 vezes 0,05, que dá 7,5. Como o maior é para esse lado, então o meu torque é o que? Nesse sentido. Eu olhando o Y daqui de frente, né? Ele está no sentido anti-horário. E agora esse, 300 e 200. Então a diferença vai dar o quê? 100. 100, só que o maior é o de cima. Então o meu torque vai ser o quê? Nesse sentido, né? Agora, olhando, vai ser aqui, no sentido horário, né? O outro é oposto ao do C. Então esse de D. Então eu vou ter 100 vezes o raio, que é 0,075, 7,5. Observa que eles são o que? Iguais, porque são os dois torques que eu tenho. Nos rolamentos eu não tenho. E ele tem que estar em equilíbrio, né? Aqui esse meu eixo, né? Então, aqui a gente achou os torques. Com esses torques agora, a gente consegue o que? Né? Eu tenho os torques, a gente consegue depois achar as minhas reações de apoio. Vamos separar nos planos, né? XY e ZY. Em X, eu tenho o meu AX, que eu não sei. Eu tenho mais algum aqui, está em X? Não, isso está em Z. B, o BX. E aqui, essas duas estão o quê? Em Z. Só que agora eu vou o quê? Eu vou somar, porque as duas têm a mesma... X, desculpa, mesmo em X, né? Que é para cima lá, 500. 350. Então entra aqui, é o 500. E no plano Z, eu tenho o meu AZ. Aí essas duas, tá aqui, só que ela é o que? Soma. 400 mais 550, né? Vai dar 950, porque tem a mesma direção. E o meu eixo aqui em B de Z. Então, que são aqui, essas duas. Então, observa, pessoal, né? Atenção em relação. Você vai determinar o torque, né? Se elas têm o mesmo sentido para você correr, vão se anular, né? Parte e é menor. Aqui não, aqui elas somam. Então, aplicando o que aprendeu em mecânica 1, somatória dos esforços, somatória dos momentos, a gente acha as reações de A e em Z. Atenção muito na direção delas, todos ali, né? Faz com calma aí para não ter dúvida. Bom, feito isso, né? Agora eu consigo desenhar melhor aqui, a minha reação em A, a minha reação em B, que é o AX, que é o AZ. A em B não, X e Z, isso. Agora eu tenho o torque aqui em C e a força em C. Eu tenho a reação de B,
né, em X e em Y, e aqui a força de D e o torque em D. Beleza? Então, feito isso aqui agora, o que, que eu faço? Eu tenho todas as forças e os torques, eu consigo determinar o meu esforço cortante e momento fletor, né, para eles. Então, ó, 150, anda, observa, né? Agora aqui o que tem em X, o que, que eu tenho no outro aqui em X? Ó, o 650 que é para baixo e o 500 para lá. Vamos montar o nosso esforço cortante. E o momento fletor, né? Através deles ali, a gente vai montando o nosso momento fletor. Bom, feito isso, eu sei que em C é 35,5 e em B é 75. Então vamos fazer para o outro plano agora, né? Então o que a gente fez, ó, foi o que? O plano XZ, aonde eu tenho 150, 650 e o 500, né? Atenção às direções. Agora a gente vai fazer para o outro plano, que é esse plano aqui, ó, o ZY, aonde a gente tem os 450, aí vai ter o 950 e vai ter o 475. Com isso a gente monta o esforço cortante, ó, sobe 475, desce 950, então ele chega aqui a menos 475 e sobe para zerar. O momento fletor é essa área, né, 475 vezes a distância de 0,25, vem aqui para esse valor, e o outro aqui da mesma forma. Aí desce e observa. O último aqui, como não tem força, é tudo zero. Então aqui, ó, o momento fletor em B aqui é zero. Já o de C não. Beleza? Então, ó, aqui fica fácil da gente ver, né? Porque só esse de C é maior do que o de B ali. Então, para o fletor, é fácil a gente ver que é o de C. Então, quem que é o C? Eu tenho que usar Pitágoras, né? Com esse daqui. Porque aqui o B é zero, então o momento fletor de B é 75 newtons-metros apenas. Bom, então achamos, mas temos que fazer o do torsor. Então o torsor ele começa aqui por zero, vem, ó, ele vem para 7,5, aí ele vem constante até o outro que desce. Então ele é 7,5 newtons-metros em C ou em B. Então não vai ali influenciar ali tanto. Então a nossa pior situação é em C, né? Já que a gente tem o momento fletor que a gente achou anteriormente 124,5 e o torsor é 7,5. Bom, então a partir daí agora a gente consegue o que? Dimensionar. Como o nosso C é 2 sobre π, a tensão máxima, que aqui na verdade vai entrar quem? A nossa tensão admissível do material. O torque e o momento fletor aqui, então substituindo, resolvendo, a gente acha que o C, que é o nosso raio, é 11,6 milímetros. Logo, o diâmetro mínimo para o eixo suportar aquela carga daquele material é 23,2 milímetros. Beleza? Então vê, né, que é o que a gente vai, momento fletor, esforço cortante, as reações de apoio, isso é muito importante para depois a gente chegar aqui substituir nessa parte final. Então, né, primeiro, as reações de apoio, né, a gente tem que achar tudo ali, os torques, todo, botar tudo no eixo. Feito isso, vamos fazer os nossos momentos fletores de cada plano, o momento torsor, para achar esse máximo, beleza? Aí a gente vai para a equação do dimensionamento. Bom, olha aqui esse outro exemplo, né? Um eixo maciço AB gira a 480 RPM, transmitindo 30 kW do motor M às máquinas conectadas por engrenagens G e H. Em G são transmitidos 20 kW e em H 10 kW. Determine o menor diâmetro do eixo AB, sabendo que a tensão de aceleramento admissível é 50 MPa. Então vamos lá. Isso aqui, né, a gente estava já vindo um pouquinho mais para a prática ainda. Esse nosso motor, que está ligado a essa engrenagem, tá me dando, tem rotação de 480 RPM e potência de 30 kW. Bom, a gente vai ter que fazer o quê? Transferir isso para o quê?
transferir isso para força, certo? Ele me deu que aqui, ó, né, esse meu eixo, ele vai ter o que? Uma força. Então a gente vai ter que transformar isso em força. Bom, torque, né? Ali. E aqui na saída, ele me deu a potência, certo? Então, pelos diâmetros que eu tenho aqui, ó, do E, do D e do C, eu consigo achar o que? Com essa rotação, por relação de transmissão, a rotação em cada uma deles. Então eu vou ter agora as rotação em G e em H. Com essa potência, também vamos achar o que? O torque, a força que eu vou ter aqui. Então, com isso, a gente consegue o que? Determinar, né, a força que a gente vai ter aqui, a força que a gente vai ter aqui e a força que a gente vai ter aqui, certo? Para isso, né, a gente vai utilizar, né, as equações, vocês já aprenderam desde lá no ensino médio ali, nos outros, são várias equações ali, na fundamentos da mecânica clássica, tudo, né, para a gente dimensionar esse eixo AB, que está preso aqui, ó, né, nos mancais em A e em B. Bom, olha só, fiz um desenho aqui para simplificar, beleza? Então, o que eu tenho aqui, ó? Bom, o eixo AB gira 480 RPM. Esse eixo está girando, né? Então eu sei, é transmitido pelo motor aqui, ó, 30 kW. Então aqui a potência em E é de 30 kW. E em G, que ele recebe lá, é 20, e em H é 10. Então tá aqui, ó, desenhei e botei, ó. Botei meu eixo, que gira a 480 RPM, a potência que ele recebe do motor e a potência que ele está mandando para os outros. Beleza? Então, primeiro, né? Então, ali, trabalhando com outras equações, o nosso torque a gente determina através de quem? Ó? 30 vezes a potência sobre πn, que é a rotação, a gente acha o torque. Beleza? Isso é bem simples, né? Velocidade angular para rotação, a rotação é igual a quem? 30 vezes, né, a velocidade angular sobre π. Então, se eu jogo isso aqui para baixo, a potência é força vezes ali velocidade. Só que eu sei que a minha velocidade, ela é quem? Né? Ela é ômega-r. Então, como que eu vou conseguir determinar aqui, ó, né, através dela, sabendo que o torque é a força vezes R. Então, com essas equações aqui, né, a gente determina, né, a nossa equação aqui para frente. Então, utilizando essas, a gente deduz isso aqui. São todas equações que vocês já aprenderam em mecânica 1, mecânica 2, né, fundamento da mecânica clássica, né, física 1, né? Eu acho que é essa a disciplina agora de vocês. Bom, então, para cada engrenagem dessa, né, que ele nos deu aqui o raio, tudo aqui delas, ó, em milímetros, a gente vai determinar o torque. Então, o torque em C é 398, o torque em D é 198 e o torque em E é 597. Todas elas, né, utilizando aqui, ó, dessa nossa equação, que foi deduzida por essas. Beleza? Tendo torque, tendo raio, a gente consegue o quê? Determinar a força tangencial em cada uma delas. Bom, cada uma delas determinando a força tangencial e temos ali o torque. Então agora a gente vai o quê? Ó, transmitir para cá. Observa aqui, ó, isso que é muito importante, a posição dessas minhas forças, né, para esse exemplo. Esse aqui, ó, ele tá aqui, ó. Se aqui é o meu eixo, aqui vem para cima um outro eixo e aqui para frente outro. Então esse, ó, tá na direção desse outro eixo, então ele é o que? Perpendicular a ele. Então ele tem, vamos chamar aqui, né, seguindo a mesma nomenclatura dos anteriores, Z. Não lembro se foi esse que eu coloquei lá. Aqui Y e aqui X. Então essa aqui de E, ó,
ele vai estar, ó, nesse aqui. Na verdade eu chamei de Y. X, Y, Z. Tudo errado aqui, inverti. Aqui é X, aqui é Y. A nomenclatura que eu dei foi essa. E aqui é Z. E agora essas duas, ó. Como elas estão aqui, ó, aqui para cima, a força tangencial vai ser em quê? Vai ser na direção Z. Então observa, eles estão aqui em Z. Beleza? Então, ó, o que ele está falando aqui? Deixa eu apagar isso tudo para a gente identificar, que é algo que é muito importante, né? A gente visualizar esse sentido. Bom, se ele está rodando para cá, nesse sentido aqui o motor está rodando para cá, a força que essa roda, né, essa engrenagem está fazendo no E para ela girar é o que? É no sentido, ó, para baixo, certo? Então, ó, esse FL é para baixo, que é o que ela está recebendo daquela outra engrenagem, beleza? Agora observa, se essa roda, deixa eu mudar de cor a rotação, né? Que é esse aqui, pessoal, muito importante, né? Ali na prática, ali para você fazer, é isso. Se essa rotação tá nesse sentido, a dessa roda vai estar o que então? Ó, nesse outro sentido, beleza? Então essa é a rotação, ó, da minha roda. Ó, que eu coloquei aqui, né? A rotação dela, ó, é essa, ó, que é essa desenhada aqui, beleza? Bom, se essa é a rotação da roda, essa roda vai estar fazendo o quê? O D. O D vai estar empurrando o H em qual direção? Nessa direção para cá. Por quê? Porque ele está rodando nesse sentido. E essa aqui em C, ó, também, se está rodando nesse sentido, vai estar em contato aqui empurrando o quê? Para o lado de cá. Só que observa uma coisa, essa que a gente desenhou, que ele está empurrando para o lado de cá, é a força que C está fazendo em G. Então, só que o C está recebendo uma reação de G. Então, se esse aqui é o que C está fazendo em G, o G vai estar fazendo em C o que? É uma reação, que é no outro sentido. Da mesma forma que o H, que é no outro sentido. Então, o D está sofrendo de H a reação dessa, que é para lá. O C está sofrendo de G a reação dessa, que é para cá. Então, ó, quando eu coloquei aqui, ó, observa, o F de E está para cá, que ela está sofrendo. Essa aqui, ó, é o que ele está sofrendo do outro, né? Ele, como está girando para cá, ele empurrou o outro para lá, mas tem a reação, né? Toda ação tem reação. Ele está empurrando para cá, então no outro tem a reação. Então aqui, ó, são as nossas forças. Então eu vou ter o que? O FC eu puxo para cá e aqui eu tenho o torque em C. O FD aqui, eu tenho o torque em D. Que a gente já até calculou aqui, né? Anteriormente, até para chegar nessas forças. Então, os 3 pontos que a gente tem aqui, ó, as engrenagens, né? Eu vou ter essas forças e esse torque, que é muito importante ali no sentido. Então, mas essa força aqui, essa força é mais fácil, né? Como é em cima da reação, se eu sei que está para lá, ó, essa reação é o que? Nesse sentido. Essa aqui, ó, é nesse sentido. E essa tá para cá é no outro sentido. Beleza? Então tem as minhas reações de apoio e as forças, né? Que a gente já determinou aqui. Botei aqui simbolicamente. Então agora a gente consegue determinar quem é o AY, o AZ, o BZ e o BY. As reações de apoio, né? Lembrando que a gente tem que separar em cada plano, né? Teremos que separar no plano aqui, ó, X, Y, e no outro plano, que é o plano aqui, ó, X, Z. Beleza? Aí a gente vai achar as reações de apoio de cada um deles. Bom, achei as reações de apoio, tem todas as forças, tem todos os torques. Aí fica fácil. Agora a gente vai separar os planos, junto com as reações de apoio que a gente fez,
e vamos determinar o esforço cortante, né? Vamos lá, vamos fazer desse aqui, né, só para não ficar mais dúvida, ó. A força está para cima, então ele sobe 0,932 kN. Não tem mais nenhuma força, então ele vem constante. Chegou aqui, ele vai descer 3,73. Então esse espaço todo é 3,73, então ele chega a 2,8, menos 2,8. Anda constante que não tem força e sobe a 2,8. Fechou. Então nesse ponto o esforço é positivo, então meu momento é positivo. Quanto que é ele? 0,932. Então, ó, a distância aqui, ó, é quem, ó? 200, 200, 200. Então isso tudo aqui, já que sai desse para cá, é 0,6, né? Então 0,6 vezes esse valor, vou ter o quê? 559,2. E o último vai ser 2,8 vezes 0,2, só que é negativo, ele desce e zero. Então, para eu saber cada um desses aqui, ó, é fácil, basta eu calcular. 0,32 vezes 0,2 vai dar 186,4. E assim, né, por diante. Então, achamos aqui, ó, os momentos fletores para cada ponto D, C, D e E. Para o meu plano XY. Faz o mesmo para o plano XZ, ó. Ele sobe 6,2, então anda constante. Ele desce 6,3, então 6,22 menos 6,63 dá menos 0,41. Chegou aqui, ó, ele desce agora 2,43, então menos 0,41 menos 0,49, ele vem para menos 2,9. Vem constante, agora aqui ele sobe 2,9, fecha em zero. Lembrando que aqui é positivo, aqui negativo, então essa área é o tanto que ele vai subir, de 0 até aqui. Agora essa área é o tanto que ele vai descer, então saiu, chegou nesse ponto. Essa área agora aqui, como é a mesma, tem que descer aqui até o zero, né? Mas se eu calculo só essa, e subtraio, eu sei que esse é o ponto. Então a gente tem aqui agora todos os pontos para um plano e para o outro plano. Mas falta ainda o torque, né? Então vamos para o torque. O meu torque que eu tenho são esses, muito importando o sentido, né? Então observa, o C e o D, que é aquelas outras, né, que está transmitindo a potência, tem a mesma rotação, e essa de entrada, a rotação contrária. Então aqui, ó, 398, assim, assumir aqui, ó, o horário positivo, mais 199, então vem para 597 positivo, e agora negativo, ele desce e zero. Então esses são os torques que eu tenho para cada um dos pontos, C, D e E. Então com esse momento, agora a gente vai fazer o que? A resultante, para achar, né, qual que é o crítico. Então vamos pegar o torque aqui de Y, o torque ali de Z e o torque ao quadrado, né, para a gente chegar no nosso resultado. Então aqui, ó, qual que é o maior? O maior dele, né, tá sendo aqui, ó, em D. Então a nossa situação crítica é o que? É no ponto D, que é esse aonde o resultante ali, né, dos momentos, tanto fletor quanto torsor, é 1358. É a pior situação. Bom, então, ó, para saber aqui, ó, sabemos que o ponto D é o crítico, o que é isso aqui? Ó? Já é quem? Já é esse meu valor aqui, que eu já tenho. Então, C, a tensão aqui, ó, máxima é a nossa admissível que ele me deu, que é 500 MPa. Resolvendo, a gente chega aqui, esse é o valor de C, que é igual a 25,86. Logo, o diâmetro mínimo vai ser 51,73. Então, pessoal, é aquilo. Ó. Primeiro a gente tem que, ó, esse foi um pouquinho mais complicado porque ele me deu rotação, me deu potência, então a gente teve que chegar nisso. Nessas forças primeiro, né? Aí depois a gente faz o diagrama já com os torques para determinar as reações de apoio, aí já temos torques, as forças, para depois disso aplicar momento fletor num plano, momento fletor no outro plano e o momento torsor. Daí tirar os máximos e com isso, né, a gente consegue ali determinar, né, quem é
aqui o nosso diâmetro mínimo. Beleza? Mas olha, para o mesmo problema anterior, mas agora com o eixo AB vazado, onde o diâmetro interno é 1/4 do diâmetro externo. Então agora a mesma coisa do anterior, só que o nosso eixo é vazado. Então, como é o mesmo, pessoal, a gente já sabe o quê? Aqui, ó, que a nossa situação crítica é no ponto D e esse aqui é o nosso torque, tá? Não vamos fazer mais nada, que é o mesmo problema. Então agora a gente vai fazer o quê? Eu sei que ele me falou o eixo é vazado, o diâmetro interno é 1/4 do diâmetro externo. Então o raio interno é 1/4 do raio externo. Beleza? Esse é o diâmetro. Só que aí agora a gente sabe o quê? A equação não é aquela do C. A gente vai usar essa com o momento de inércia polar sobre o C, que é igual a 1 sobre a tensão máxima, que vai ser a nossa admissível, e aqui o torque. Então isso aqui é a tensão admissível, que nós já temos. Isso aqui, ó, é aquele momento resultante em D, que nós já temos, já sabemos que é. Então o momento de inércia para o eixo maciço é esse aqui. Então, para o eixo vazado, é 1 do externo menos do interno, né? Que vai dar essa situação aqui de J. Aonde o externo, ele é quem? Ele é o meu C, e o interno, ele vai ser o quê? 1/4 do C, né? Aí eu vou pegar isso e vou substituir aqui dentro. Então, ó, esse aqui é o quê? Ó? O meu diâmetro externo, o meu interno é 1/4 do C, né? Entrando aqui dentro, foi substituído por eixo vazado. Isso aqui a gente já sabe que é o momento resultante de D. Isso é a tensão admissível do meu material. Então, resolvendo aqui, ó, essa equação, a gente sabe que C é igual ao quê? A 25,9. Então, se é 25,9, nós sabemos o quê? Que o diâmetro externo vai ser 51,8 e o diâmetro interno vai ser 12,9. Beleza? Então, observa a mesma coisa, né? Só muda aqui essa parte final para nossa situação aqui, ó, do eixo vazado, né? Diferente desse, né? Que é o eixo maciço. Aí observa, né? Poxa, mas aqui, ó, ele ficou um pouquinho só abaixo do diâmetro externo do que aquele outro, né? Mas aqui, ó, o diâmetro interno é 1/4 do externo, né? Então, ele é bem robusto. A parte dele pequena interna. Então, se a gente observar, né, depois volta lá no começo da aula, essa parte inicial é que sofre o quê? Um menor esforço. Os maiores estão nessa parte externa, né? Então, ali a gente vê que como é bem a parede é bem grande, né? Então, né, a variação vai ser bem menor, mas essa é a forma que a gente vai estar ali utilizando para determinar.